Vamos nessa. E... Vamos lá. Letícia, tá aí? Você aceitou ingressar o áudio, Lê? Você está conseguindo me ouvir? Espera aí, deixa eu perguntar um bate-papo exato. Alô, gente? Pessoal, vocês estão com o áudio ligado ou não? Eu esqueci, vou botar aqui. Ouvir vocês melhor. João, tá me ouvindo? João? Alô? Ué, só tá... Ué. Vamos de novo. Entra... João, você tá me ouvindo? Oi, professor. Ah, agora você conseguiu ativar. Uhum. Por que o João ele tá com o áudio ativado aqui, só que ele não tá respondendo? Tá ocupado? Deixa eu falar para os outros entrar aqui e já volto. Tá bom. Ai, ai. Vou dar uns 15 minutinhos para o pessoal entrar. De abrir mais cedo. Ô, gente, eu
eu estou fazendo essas aulas, eu estou ultimamente percebendo que está indo vindo pouca pessoa nas minhas aulas. Uhum. Eu não entrei nos outros dias porque eu tava ocupada. É que eu tô vendendo trufa, eu tenho que ficar fazendo quase toda hora. Mas avisa, né, Lê? Não deixa o professor no vácuo, né? Fala, "Ah, professor, eu estava ocupado, não podia assistir a aula, mas vocês, mesmo que as aulas estão sendo gravadas, vocês estão assistindo em casa, depois, as aulas que eu dou durante o bimestre. Eu assisto. Tá, ok. Importante que assista. Eu também, tipo, eu já peguei turma que às vezes tipo, pediu para fazer as aulas, só que não participava, não participava, não participava. E aí, o professor também não gosta, né, de dar aula para ninguém, né? Ficar só, tipo, vamos ver se vai Eu ter tô mais. mandando aqui para alguns contatos para ver se eles entram. Enquanto isso, eu vou começando. Aí, qualquer coisa, depois eles, assim que Tá. eu chegar, eu vou orientando eles onde a gente começou. Professor, Oi, é porque eu achei que não estava escutando. agora eu tô. Bom, Deixa eu tirar o fone. eu vou fazer. Lembra como as regras que a gente sempre combinou? Tipo, quando você tiver alguma dúvida, só para lembrar vocês, existe uma opção lá no bate-papo que você tem nos participantes, no caso, você clica em participantes lá no Zoom e aí você vai ter uma opção, tipo, levantar a mão. Aí eu sei quem que tirando dúvida, né? Para quem quer tirar alguma dúvida, uma pergunta ao longo da Tá. aula, tá bom? Uhum. Vamos lá. Vocês estão vendo o slide? Sim. Toma. Ah, Sim. ok. Só tem 2 pessoas até agora na live. Eu vou dar um para vocês. Aí, tipo, ó, quem ir chegando, né? Se vocês puderem avisar para a turma lá que realmente eu estou dando aula, né? Uhum. Calma E aí. vamos lá, então. Só para a gente falar, né? A gente teve várias. Basicamente, a gente falou sobre células, né? No segundo bimestre, sobre as especialidades das células, aí com a questão da composição, né, da organização que a gente fala na citologia, que vai da célula até o corpo humano, né? A gente viu todo esse Uhum. sistema de organização. E aí a gente começou a entrar na parte dos diferentes sistemas do nosso corpo, né? Desde, por exemplo, o sistema respiratório, igual as atividades, os roteiros que eu fui entregando para vocês, eu pedi para pesquisar, sistema respiratório, sistema digestório, né? E aí, agora, no terceiro bimestre, a gente vai partir falar sobre, né, os órgãos sensoriais, ou seja, que são mais voltados ao sistema nervoso, ou seja, a interação que existe, a relação que existe entre o sistema nervoso e os nossos órgãos dos sentidos humanos, que é a visão, audição, paladar, tato, né, que é todas as possibilidades que a gente consegue sentir, né, todas as estruturas do nosso corpo que a gente sente mesmo, né, através de você pegar um objeto, você cheirar um tipo de objeto, ou até mesmo degustar um objeto, né? E aí, só para lembrar, a gente vai, durante esse bimestre, eu vou ver se eu consigo, né? Se tiver tempo, né? A gente vai falar sobre os 5 órgãos dos sentidos humanos, depois a visão, aí eu vou trabalhar um pouco com vocês sobre o olho humano, como que é a formação do olho, como que é que a gente enxerga, e aí depois a gente vai trabalhar um pouco sobre refração e índice de refração, né? Que foi uma das atividades até que eu pedi, um dos últimos roteiros, eu pedi um experimento, né, para vocês, né? Sobre esse processo de refração, né, da luz. Vamos lá. Bom, o que seria exatamente você dizer o que é um estímulo nervoso, né? Deixa eu ver só uma coisa que eu não consigo tirar. Isso daqui está atrapalhando. Espera aí, gente. É alguma coisa. Espera aí. Bom, você está cortado aqui, mas vocês entendem, né? Que é estímulo externos e internos. Tá bom. Quando a gente fala do nosso corpo humano, assim, o que vocês pensam em relação a estímulos?
assim, sensoriais? O que vocês, assim, imaginam? O que seria exatamente? Ah, não sei. Ah, por exemplo, Oxi. você, por exemplo, você chegar, tipo, encostar em algum objeto, não seria um tipo de estímulo sensorial? Uhum. Você sente aquele objeto, você sente a textura, você sente a profundidade do material, se o material é mole, se o material ele é, ele é duro, você consegue sentir, não consegue? Uhum. Isso não seria um tipo de estímulo? Hein, gente? Eu Sim. respondo, não Ó, tenha medo de responder. Então, basicamente, estímulo que a gente fala na ciência, ela é caracterizada por ser tipo algo que os seres vivos eles compartilham por meio de percepção do estímulo que vem do ambiente externo, né, do ambiente que a gente está no local e internamente também, ou seja, no ambiente interno da gente, porque tudo que a gente faz, tudo que a gente toca, né, tudo que a gente enxerga, cheira, né, observa no caso, tudo vem de estímulos do ambiente externo e que aí o nosso corpo interpreta por meio dessa relação que existe entre o sistema nervoso. Que aí eu vou trabalhar com vocês também para em questão falar sobre os órgãos sensoriais, mas é importante saber que estímulo é isso, é uma das características que os seres vivos compartilham, né? E por meio da percepção de um estímulo, que muitas vezes pode ser gerado no ambiente externo, que chega para o nosso corpo. Dentre esses estímulos sensoriais que temos, a gente tem, por exemplo, a fome, o cheiro, o frio, o calor, dor, vibrações, ou seja, são diferentes estímulos que nosso próprio corpo sente, né? Que a gente pode ter fome, a gente pode cheirar objetos, pegar uma flor, né, uma rosa que é cheirosa, geralmente existem flores que são cheirosas, né? E aí você consegue sentir o cheiro da flor. O frio, por exemplo, em épocas de inverno rigoroso, ainda mais que a gente passou por um inverno bem friento. Vocês não estavam sentindo bastante frio na época aí atrás, antes do Sim. inverno? Então, é a questão de a gente sentir o estímulo no nosso corpo mesmo, o frio, e a gente até treme, chega até a tremer, né? Uhum. Agora, atualmente, a gente está sentindo muito mais calor do que o frio, né? Se a gente for pensar, né? Porque agora, na época da primavera, tá, as temperaturas estão muito altas aqui em Araraquara, né? A dor, por exemplo, alguém já bateu, por exemplo, o dedinho, já. o mindinho do pé em alguma mesa, alguma quina de mesa? Sim. Já. E é uma dor tremenda, né? Uma dor dolorida pra caramba, né? Que eu Uhum. dá vontade de você até, tipo, falar coisa errada, né? E as vibrações, por exemplo, você tá tranquilamente aqui na sua casa e passa um carro, né? Um carro com alto-falante e ele tá bem alto. Você consegue ouvir, geralmente quando ele vai passando perto da sua casa, você não começa a ouvir ele amplificado, o som mais amplificado. Alguém já viu? Por exemplo, esses carros que vêm de campanha, que vêm de tipo, que fazem propaganda de venda de pamonha, essas coisas. Então, aí, Sim, já. isso é um estímulo, isso é caracterizado por ser um estímulo, que a gente percebe por meio da vibração do som, entendeu? Mas então, vou Uhum. passar aqui, então. Então, aqui eu só mostrei alguns exemplos, né, por imagens, né? Aí, ó, o estímulo, como que basicamente acontece, né? Como que é o esquema, né? Como que ocorre esse processo da captação de um estímulo? Basicamente, os estímulos sensoriais, caramba, esse coisa fica atrapalhando aqui. Estímulos sensoriais do corpo buscam medir a relação do organismo, ou seja, entre o meio ambiente a qual ele está e os seres vivos, ou seja, existe uma relação entre os organismos. É como se fosse uma interação. Por exemplo, a gente vê essa imagem aqui do garoto que ele está cheirando. Você percebe assim, o que você vê? Tipo, o ambiente externo, né? O garoto está em um lugar assim, onde tem bastante vegetação, e aí aqui você vê uma flor, certo?
o que que ele está fazendo com a flor? Ele está fazendo uma interação, ele está cheirando, não está? Não seria uma relação? Lembrando que flores são órgãos de outro ser vivo, que é as plantas, né? São considerados como órgãos reprodutivos das plantas, as flores. Principalmente quando a gente fala das espécies de angiospermas, são aquelas que o nome dado por angiosperma pelo fato da presença de flores. Essas plantas, elas conseguem produzir flores, né? Então, a gente percebe aqui que existe uma relação de interação entre o indivíduo que está segurando a flor e está cheirando ela. Então, basicamente, o estímulo sensorial é dessa forma. É um processo de relação, de interação que existe entre o meio ambiente a qual ele está, o indivíduo está, juntamente com outros seres vivos, né? Desde a gente, por exemplo, pegar uma flor e cheirar, você pegar uma fruta, por exemplo, e comer, você sente um estímulo sensorial no seu corpo, que é o paladar, né? A gente sente o gosto, né, dos alimentos. Isso são caracterizados por serem estímulos sensoriais. E, basicamente, se dá o nome desse processo, né, de você ter a interação entre, né, o ser vivo e o meio ambiente, essa relação para medir a capacidade de um estímulo sensorial, a gente dá o nome de sistemas de coordenação do corpo, porque basicamente é um sistema sensorial que a gente tem no nosso corpo, né? A gente pode sentir várias sensações diferentes, principalmente devido aos nossos órgãos sensoriais. Alguma dúvida até aqui? Tá tudo tranquilo? Sim. Alguém mais Boa entrou, tarde, né? professor. Boa tarde. Gente, eu comecei a aula, né, tipo, faz um tempo atrás, eu tinha dado 15 minutos, gente. Eu não gosto que atrasa, tá? Fazendo É que favor. eu não estava conseguindo entrar. Tá É que dando só tem- problema? Só tem 4 pessoas na live. Sim, sim. Mas, ó, que eu ia falar, ó, só para retomar, então, o que eu estava falando com o pessoal que agora chegou atrasado. A gente está falando sobre os órgãos dos sentidos humanos. A gente vai trabalhar, né, basicamente, falar um pouco sobre o que seria, na ciência, explicar o que seria o estímulo sensorial no nosso corpo, né? Aí eu trabalhei acabei de já falar sobre a questão sobre o que seria um estímulo sensorial, basicamente, deixa eu voltar aqui, vamos lá. Basicamente, o estímulo é caracterizado por que os seres vivos compartilham uma percepção de um estímulo por meio do ambiente externo, ou seja, os seres vivos, eles compartilham esses estímulos, por exemplo, o cheiro, né, o frio, o calor, a dor, vibrações, tudo que a gente consegue tocar, tudo que a gente consegue cheirar, sentir através da nossa pele, observar, enxergar o ambiente, isso são caracterizados por serem estímulos sensoriais no nosso corpo. Então, basicamente, são características que o próprio ser vivo ele consegue compartilhar por meio da percepção do estímulo, né, que é sensorial, que é do nosso corpo. Nosso corpo caracteriza por ser um sistema cheio de sensações diferentes. Aí eu expliquei como que funciona a captação de um estímulo no corpo, né? Ou seja, na qual busca medir a relação do organismo entre o meio ambiente e os seres vivos. Como, por exemplo, ver essa foto. Existe um processo de interação que a criança, né, que está segurando a flor, e está cheirando ela, né, por meio do ambiente, né? Ela está em um local específico, tipo, com várias vegetações, várias espécies de planta, e aí ela pegou uma flor e cheirou ela. Isso é um processo de estímulo sensorial, que é um processo de você medir a relação de um organismo entre o meio ambiente a qual ele está e os outros seres vivos, porque ele interage com outros seres vivos. O ser humano, por exemplo, ele consegue, né, tipo, sentir várias coisas no seu corpo por meio da interação, por meio da manipulação, do cheiro, né? De você pegar, por exemplo, e aqui é um exemplo de uma foto. Outro tipo de exemplo de forma de você medir a relação, né, da interação que existe entre o meio ambiente e os seres vivos é, por exemplo, quando a gente se toca, a gente vai fazer aperto de mão entre outra pessoa. Você não sente a mão da pessoa depois? Sim. Sim. Até o calor, se a pessoa está com calor,
Às vezes a pele está muito quente, isso é sensação, isso é um estímulo sensorial, entendeu? E aí, basicamente, é isso, se dá dessa forma o estímulo. E aí a gente denomina na ciência como sistema de coordenação do corpo, já que o corpo coordena a gente a fazer tal interação, né? Tal estímulo sensorial. E lembrando que tudo isso, essa forma de estímulo, ela é basicamente voltada para uma interação que existe entre o nosso sistema nervoso com os nossos órgãos do sentido, né? Que a gente vai, eu vou trabalhar com vocês no provavelmente na próxima aula, que eu vou falar sobre visão, audição, olfato, paladar, né? Assim, tipo, especificamente. Ah, aí aqui ele fala, né? Peraí, o que está escrito aqui, gente? Que eu não estou conseguindo enxergar. Vocês estão conseguindo ver? Eu tô, como é captado um estímulo corporal. Ah, beleza. Então aqui, ó, basicamente, como que é esse processo de captação? Aqui é mais a parte, assim, explicado de forma conceito científico. A gente diz que o ser humano, ele apresenta células que são receptoras. Ou seja, no nosso corpo, a gente tem células que vão receber essas sensações, né? E aí, a gente fala que elas são captadas e transmitidas por meio desses receptores, né? E eles são constituídos por duas principais informações, né, importantes. A primeira, como que ocorre? Primeiramente, a questão da posição da parte do corpo em relação ao meio externo e aos seres vivos, ou seja, aonde você está posicionado. Por exemplo, você está em um ambiente que tipo, você está sentado, se você está de pé, se você está em um ambiente que está ventando muito, se está muito calor, tipo, depende do meio, do ambiente, como eu falei, é um processo que depende da relação do meio ambiente onde você está, o ambiente externo, né? E os seres que estão ao seu redor. Isso é uma das primeiras importâncias em relação de como você faz a captação de um estímulo. Depois, a segunda parte conceitual importante é saber a percepção do estado geral do meio interno. Ou seja, você consegue perceber por meio desse contato, né? Interação com outro ser vivo ou até mesmo com o meio que você está localizado. E aí a gente fala que a gente pode sentir a temperatura do local, a gente pode sentir, tipo, por exemplo, sensações como, por exemplo, puxão, né? Que no caso é você beliscar, né, seu próprio corpo para sentir a dor. E é importante entender que também essa interação não só depende dessa percepção, né, do meio externo, como também envolve também substâncias que vão ser liberadas pelos outros seres vivos que promovem essa percepção sensorial. Por isso que a gente fala que a quantidade de substâncias no sangue, porque essas substâncias a gente inala, por exemplo, se a gente pega o exemplo da flor, né? Ela produz substâncias que dá aquele cheiro, né? Na rosa. E aí, nesse caso, esse cheiro você vai inalar e aí você vai sentir, porque lá dentro do seu olfato, no órgão sensorial que a gente fala que é o olfativo, existem células receptoras que vão captar essas substâncias e vão sentir o cheiro mesmo, vão fazer com que você sinta o cheiro, entendeu? Alguma dúvida até aqui, basicamente? E aí aqui, tipo, é importante saber que ocorre uma regulação e um equilíbrio, porque ao mesmo tempo o próprio órgão sensorial que a gente tem, ele vai regular essa quantidade de substância que você inala, por exemplo, no caso quando a gente fala do olfato, né, do nosso sistema olfativo, e ele equilibra essa quantidade de cheiro, porque dependendo da substância que você inala, ela pode ser tóxica também. Então, por isso você tem que tomar cuidado. O corpo pode até controlar isso para você, né? E aí, devido a essa regulação e esse equilíbrio, ocorre um estímulo, ou seja, gera um estímulo, e assim, internamente no corpo humano, o ser humano sente esse estímulo, né? Por meio dessa interação, dessa relação. Basicamente é isso. Até aqui tá tudo bem, né, gente? Essa parte é um pouquinho mais complicada, porque seria como explicar de forma
um conceito mais científico, né, mais complexo, né, de entender como que é essa captação. Aqui, por exemplo, ó, o que acontece? Eu dei um exemplo aqui, eu quis pegar essa imagem porque fica mais fácil de vocês verem como que é o processo de captação do estímulo. A gente tem o ar dentro lá do ar atmosférico, tem substâncias, né? Tem gases gases que gases que apresentam substâncias que, que, que dão o cheiro mesmo, né? E aí, por exemplo, o ser humano vai lá e cheira esse ar. No ar vai ter moléculas que estimulam as células olfatórias. Então, essas moléculas entram, né? O ser humano inala esse ar com essas moléculas, daí chega até a região onde tem células olfatórias. Essas células olfatórias é aquelas que a gente fala de receptoras, células receptoras ao estímulo. Então, elas vão pegar essas moléculas, vão entrar em contato com o nervo olfatório, que está interligado junto com o nosso sistema nervoso central, e aí o nosso sistema nervoso central vai interpretar essa molécula que entrou em contato, né, com o nervo, e vai interpretar que tipo de cheiro que a gente sentiu, se é um cheiro mais suave, se é um cheiro mais adocicado, né? Por exemplo, vocês já sentiram o cheiro de perfume? Alguém já, por exemplo... Sim. Já. E geralmente o cheiro de perfume pode ser suave, eles podem ser um pouco mais forte, né? Às vezes tem alguns que são mais doce, né? Então depende da substância, do meio externo que você vai ser estimulado, né? Nesse caso. E é isso. Tá tudo bem até agora? Sim. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu não estou conseguindo ver vocês por câmera. O certo era vocês ligarem a câmera para eu ver a carinha de vocês. Mas, se vocês não quiserem, fiquem à vontade também. Só espero que vocês estejam acompanhando a aula, tá? Não. Ó, então, quais tipos de receptores que existem que são estimulados no ambiente? Eles têm vários tipos. A gente tem os quimiorreceptores, ou seja, são aqueles que captam substâncias químicas, estímulos químicos, né? Por exemplo, os quimiorreceptores, a gente tem exemplo do paladar, né? A gente consegue, por exemplo, sentir alimentos, né? São moléculas, né? Todo alimento que a gente está comendo, ingerindo, são substâncias químicas, né? São constituídas de substâncias químicas, na verdade, né? E o olfato, que também o ar, como eu falei lá no exemplo anterior, o ar ele é cheio de moléculas, né? Cheio de substâncias químicas gasosas presentes no ar. Então, a gente consegue inalar essa substância. Então, esses tipos de substâncias são conhecidas como tipo, no caso, as células receptoras são chamadas de quimiorreceptoras, porque elas recebem essas substâncias que inalam e degustam através, né, das substâncias presentes no meio externo. Aí tem também as fotorreceptoras, ou seja, a luz é um exemplo de uma substância fotovoltaica, né? A gente só consegue enxergar o ambiente por meio da luz que chega nos nossos olhos. Então aí a gente vai ter, por exemplo, no órgão sensorial, que é a visão, vai ter células que vão ser responsáveis por captar substâncias fotovoltaicas. Por isso o nome de fotorreceptores, né? Porque são estimulados pela luz, ou seja, são estímulos físicos. Em comparação, existem os estímulos químicos e existem também os estímulos físicos. Existem também os estímulos mecânicos, ou seja, no nosso corpo a gente vai ter células presentes no nosso corpo que vão ser capazes de captar vibrações, ou às vezes até mesmo pressão na pele, nos músculos, né, nos olhos. Ou seja, são você pegar, por exemplo, objetos, sentir a textura, né, você apalpar alguma coisa, né, pegar na mão. Isso é porque a gente tem células nas nossas mãos que vão
receber tudo isso. Eles vão avaliar a questão da vibração, no caso, o ouvido. No ouvido é o caso da vibração. Por exemplo, um carro muito alto passa aqui na rua e você ouve esse som e, às vezes, o som está tão alto que vibra demais no nosso órgão sensorial auditivo. E é porque muitas células, né, que a gente fala mecanoreceptoras, receberam muito do estímulo sensorial do ambiente externo e fez com que provocou esse volume alto no nosso ouvido, entendeu? Até aqui tá tudo bem. E para finalizar, também a gente conseguir sentir a temperatura da nossa pele, às vezes de encostar em algum lugar a gente sentiu a temperatura da pessoa, se ela está com calor, né? A gente sente que está quente, né? A pele é por causa que nossas mãos, elas também apresentam células que vão ser termorreceptoras, ou seja, que captam, né, a temperatura da nossa pele, estímulos físicos. Você percebe que a maioria dos estímulos que existem no ambiente externo são provenientes de estímulos físicos e estímulos químicos, ou são de substâncias, ou são pelo ambiente mesmo, pelo ambiente externo. Ou outro ser produz tal substância que estimula o nosso corpo de forma sensorial, ou, no caso, a gente tem os estímulos que é o caso do calor, a temperatura, quando chove fica frio, né? Ou a gente bate em algum lugar, bate o braço em algum objeto, a gente sente dor. São estímulos físicos, esse tipo de estímulos. Eles têm só esses estímulos, né? Em si. Estímulos físicos e químicos. Eu tô falando demais, né, gente? Mas tá dando para entender. Tá. Beleza. Beleza. Vamos lá. Aí, quando a gente trata sobre os estímulos sensoriais, eles também podem ser percebidos de diferentes formas pelos seres vivos. Então, a gente vai ver que, quando a gente compara os outros seres vivos, comparando a gente, nós, seres humanos, a gente fala que, em relação ao nosso tipo de sistema, ele é mais complexo, é mais evoluído. Por quê? Porque a gente tem órgãos sensoriais. Agora, outros tipos de animais, outros tipos de espécies de animais, nem sempre tem esses órgãos sensoriais, né? Como o caso, exemplo, as esponjas, que são da classe poríferas, né? Que é um exemplo de espécie de animal. A gente fala que eles não apresentam essas células sensoriais, não vão ter receptores, né? Que vão captar essas substâncias. Na verdade, em sua própria estrutura, né, do seu corpo, estrutura morfofisiológica, eles apresentam a sensibilidade ao toque, ou seja, qualquer coisa que encosta numa esponja, eles sentem, né? E esse processo de sensibilidade é respondido de forma lenta, ou seja, vai passando de uma célula para outras células. Então, aqui a gente tem um exemplo. Ó, como que é a estrutura morfológica de um... Peraí que tem gente pedindo admissão. Eu achei que eu tinha deixado aqui para vocês entrar sem ter que admitir. Bom, vamos lá. Aqui, quando você vê, ó, isso aqui você não precisa saber, tá, gente? Mas é que a esponja em si, ela é formada por vários tipos de células. A gente tem células que são denominadas de porócitos, outras que são chamadas de pinacócitos. Mais internamente no corpo da esponja, apresenta os amebócitos e, por fim, na região mais interna do corpo dela, os coanócitos. Cada uma dessas células tem uma função respectiva. Por exemplo, porócitos é responsável por fazer a sustentação, né, toda a parte de sustentação e equilíbrio da esponja, já que ela fica fixa, né, no substrato, bem em regiões profundezas. Os pinacócitos, ele vai ser responsável, principalmente, para fazer também... pinacócitos, a gente fala que são as espículas também. Pode ser chamado de pinacócitos ou espículas. São responsáveis por também fazer toda a estrutura, né, de sustentação da esponja, né? E aí aqui a gente fala, basicamente, a esponja, como que ela faz o processo de alimentação? Ela filtra, né? Ela faz um processo de filtração. Ela pega a água que está no ambiente, na água no mar,
puxa essa água por meio de um filtro, né? Ela basicamente suga a água, e aqui, mais internamente, esses coanócitos são as células, tanto coanócitos quanto amebócitos, são responsáveis por pegar as substâncias, moléculas presentes na água que foi sugado pela esponja e digerir ela por meio da filtração, entendeu? E aqui seria uma espécie de entrada, né, para fazer, como se fosse uma boca adaptada para as esponjas, né? Mas importante só saber que tipo o estímulo dela, ela não apresenta sensibilidade, ela não tem células receptoras. Só que só explicar como que é a estrutura, né, da esponja. E aqui são alguns exemplos de espécies de algumas esponjas. Vocês já viram, por exemplo, em canal, por exemplo, Animal Planet, como que é uma esponja no fundo do mar? Já. Sim, sim. Elas são bem bonitas, né? Tipo, exuberantes, né? Sim. Vamos lá. Aí, por exemplo, a gente tem o caso dos quinidários, né? Diferente dos poríferos, já os quinidários, eles vão apresentar células nervosas dispersadas pelo corpo inteiro. Ou seja, ao contrário de nós, que a gente tem um órgão sensorial especializado com várias células, né, especializadas para fazer esse processo, os quinidários não. Os quinidários, no caso, que são da família das medusas, da água-viva, da caravela, né, da anemona do mar, são alguns exemplos, né, de espécies aqui. Eles têm células que vão estar dispersadas em todo o corpo dele e vão ser responsáveis por fazer essa captação, né? Ou seja, pegar o estímulo que está no ambiente externo para transmitir, eles reagem a esse estímulo e transmitem no corpo inteiro, já que a célula era dispersa em todo o corpo do animal. Aqui tem o exemplo de como que é, né, o sistema difuso em quinidários, né? É uma teia nervosa, basicamente as células são tudo espalhadas no corpo do animal, uma rede difusa de células nervosas que tomam parte rotas de reflexo simples. E as células nervosas que interagem com as células sensoriais, elas são células contráteis, ou seja, elas se contraem quando elas recebem o tal estímulo do ambiente externo. Aqui é uma forma mais amplificada, né, de como que é o tecido da anêmona, né, onde a gente vê que existem neurônios na rede nervosa deles. Então, aí esses neurônios vão ser responsáveis por captar essas substâncias, levar para a região onde que é basicamente uma rede comunicativa, né, como se fosse um cérebro, especificamente dizendo, e vai interpretar tal estímulo, né? Esse anêmona também apresenta pele, células epiteliais, células sensoriais, né, parte da camada de extensão contrátil das células epiteliais, né? Porque eles são seres vivos também, né, gente? Eles vieram por meio de um mecanismo adaptativo e evolutivo, que foi passando de uma espécie para outra espécie. Até aqui tá tudo bem? Tem alguma dúvida? Ou tá meio difícil de entender? Tá dando para entender. Tá mesmo, gente? Vocês estão só enrolando? Tem alguma dúvida ou não? Não. Tá bom. Não quero que fiquem com dúvida também. Vamos lá. Aí existem vários mecanismos adaptativos para a captação de estímulos sensoriais entre os animais. Só que um dos mais importantes, né, que a gente fala que a gente estuda muito, é aqueles que são considerados quando animais com um sistema complexo no corpo, ou seja, o caso da gente, o ser humano. A gente tem um sistema mais complexo, onde existe a inter-relação, né, comunicação entre o sistema nervoso, né, e o sistema esquelético, como fala, que é parte sensorial, né, dos órgãos dos 5 sentidos, que basicamente nós, seres humanos, a gente apresenta, no caso, órgãos sensoriais, onde concentram células receptoras dos estímulos. Essas células especializadas para captar e transmitir estímulos em forma de impulsos nervosos, que aí a gente vai falar um pouco sobre
o neurônio, como que ele funciona, como que é o processo de captação de um estímulo nervoso por meio de um impulso, né? E esses impulsos são conduzidos até uma região específica conhecida por sistema nervoso central, né? A gente fala que é o nosso cérebro, o encéfalo, né? Que é constituído pelo cérebro, cerebelo, bulbo, né? A medula espinhal, né? Toda essa região é uma rede comunicativa com várias células nervosas que vão fazer passa, no caso, chega a ser captada por meio dos nossos órgãos, né? Que é o paladar, o tato, e assim que chega ao estímulo, passa por um nervo, que esse nervo caminha todo o caminho de rede de comunicações, né, de células nervosas até chegar no sistema nervoso central. E aí lá ele vai interpretar esse tal estímulo e depois dar uma resposta após esse estímulo, que às vezes pode ser sentir dor, poder sentir calor, né? E é interessante que tipo esse tipo de percepção é muito rápida, né, gente? Porque rapidamente o ambiente externo produz tal substância que chega no nosso corpo por meio dos nossos 5 sentidos, e aí, tipo, ele vai rapidamente chegar até o nosso cérebro, o cérebro interpreta tal estímulo e dá uma resposta, né, que aí a gente sente, né? A gente pode sentir que é a dor, pode ser o calor, pode ser o frio, né? É bem rápido esse tipo de impulso nervoso, esse processo de passagem, né, de transmissão de um estímulo. Aqui é um exemplo de como que é o processo dessa transmissão, né? O fluxo, basicamente, lembrando que aqui é só como fala, quando a gente pensa em aspecto celular, ou seja, como que é o processo de chegada do estímulo, chega no neurônio, né? E aí, tipo, vai fazer o quê? Os dendríticos coletam os sinais, que no caso o estímulo que vem do meio ambiente externo, chega até o corpo celular. No corpo celular, que é a região do neurônio, essa região, que parece cheio de garrinhas, né? A gente fala que recebe a informação dos dendríticos e gera outro para o axônio. E aí, gera um outro impulso, né? Cada parte do neurônio vai gerando um estímulo diferente, até chegar na parte final, que é o axônio, que é a última parte do corpo do neurônio, onde passa um sinal elétrico para os dendríticos de outro neurônio para uma célula efetora, que aí no caso, e aqui a gente fala que basicamente seria o impulso nervoso gerado por meio dos neurotransmissores. Lembra quando a gente pedi para vocês pesquisarem os diferentes tipos de neurotransmissores que existem, que a gente produz no nosso corpo? Né? A noradrenalina, acetilcolina, como fala também, tem a dopamina, né? São vários tipos de neurotransmissores que vão produzir diferentes percepções do nosso corpo, né? Diferentes percepções sensoriais. Desde até mesmo, por exemplo, gerado para tranquilizar o nosso corpo, desde até mesmo gerar assim mais adrenalina em si, você fica com o corpo mais agitado, né? O corpo preparado para fazer algum tipo de atividade física ou atividades radicais, tudo. E basicamente é assim que funciona, né? Passagem, né, dos neurotransmissores. Ai, peraí, caramba. Que eu fiz. Aqui o neurotransmissor passa de uma célula neural para outra célula, que vai ser receptora. Isso é a transmissão sináptica de um impulso nervoso, né? Basicamente. Deu para entender aqui, gente, como que é? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não? Beleza, então. Vamos lá. Não. Aqui é só um exemplo, um esquema de como que é essa rede de comunicações que a gente tem no nosso corpo. Olha como que é bonito, né? Tipo, o corpo nosso, do ser humano, ele é formado por várias células, certo? Então, aí são vários neurônios que estão fazendo atividade de transmissão de estímulos. Então, se for pensar,
cada neurônio que a gente tem no nosso corpo, né? Toda hora que a gente está tipo, passando a mão em algum lugar, rapidamente vários neurônios estão fazendo essa comunicação desses estímulos, né? Passando de uma célula neural para outra. E é dessa forma como seria, tipo, se a gente fosse ver em microscópio, né? Num tamanho que a gente fala microscópico, né? Aí a gente fala que os órgãos sensoriais do corpo humano, ou de qualquer animal, são divididos em 5 sentidos do nosso corpo. A gente fala que é o órgão sensorial da visão, né? Que a gente tem, no caso, esse aqui, provavelmente eu já passei como roteiro de atividade, né, gente? Vocês trabalharam, falaram sobre a estrutura do olho, né? Do nosso olho. Ele é formado pela íris, o cristalino, o corpo ciliar, esclerótico, a córnea, a retina. Só para entender a função do olho, aonde que vai captar a imagem que se forma no nosso olho é a retina, viu, gente? A luz passa aqui, né? A luz chega, um raio de luz chega, né? Ele reflete o cristalino, que seria um tipo de, basicamente, um espelho que a gente tem no nosso olho, vai refletir essa luz, vai divergir essa luz para chegar até a retina. E da retina, né, passa para o nervo óptico, que aí esse estímulo vai, né, essa luz, essa imagem que se formou, chega até o nosso cérebro, no sistema nervoso central, por meio dessa condução, né, do nervo óptico, e aí o cérebro interpreta e devolve a informação para interpretar que tipo de imagem que é. Basicamente é assim que funciona, mas isso daí eu vou trabalhar especificamente com vocês na próxima aula, tá, gente? Só estou mostrando como que funcionaria, né, o processo de a gente enxergar mesmo. A gente fez um trabalho sobre a visão. Então, vocês fizeram até um experimento, lembra? Sobre a ilusão óptica. Muitas vezes nosso cérebro interpreta de forma errada as coisas que a gente enxerga, né? Mas é isso. Aí aqui a gente tem o órgão sensorial de audição, né? Basicamente todas as estruturas que ele compõe, né? Todas as partes estruturais do nosso órgão, que é a orelha, primeiramente, né? Que é a parte mais externa. Aí depois vem o canal, aí o ouvido externo, o ouvido médio. E basicamente é na região do ouvido médio que vai ter o processo de sensação das vibrações. Porque a gente fala que existe o martelo, a bigorna e tipo o estribo. São estruturas ósseas que estão presentes no nosso ouvido que vão ser responsáveis por sentir a vibração do som. E vai bater, tipo, ele vai fazer agitação, fazendo com que assim a gente consiga ouvir, né, sentir as vibrações diferentes de vários sons, né? E aí é por meio deles que a gente consegue sentir também até mesmo a amplificação do som, né? O quanto que ele tá, o quanto é a intensidade do som, né? Quando a gente fala, né? Mas basicamente o som passa pela orelha, chega no canal, passa no ouvido externo por meio desse canal e aí chega no ouvido médio. Aí no ouvido médio esse som que passou, que a gente ouviu, vibra, faz a movimentação do tímpano, né, faz a movimentação do estribo, da bigorna e do martelo, e aí chega na cóclea, que é onde vai receber essa movimentação do estímulo sensorial, e assim chega até o nervo auditivo, aonde vai levar esse estímulo para o cérebro interpreta, e aí a gente interpreta que tipo de som que foi que a gente escutou. Aí aqui mais ou menos o órgão sensorial do tato, né? Basicamente ele é composto pelas nossas mãos, pela nossa pele em si. Toda a região da nossa pele a gente sente, né? A temperatura, o calor, né? E aqui como seria assim o esquema, né? Tipo de toda a nossa pele, como que ela é estruturada. A gente tem os pelos, né? A gente tem algumas terminações nervosas, até mais na região da superfície da pele, né? A gente tem o corpúsculo de Walter, que já são substâncias que geralmente são usadas para
para proteger, né? Para a entrada de alguma substância na pele, tudo. Aqui as glândulas sebáceas, que a gente sabe que a gente pode produzir pele oleosa, né? A nossa pele é oleosa, no caso, né? E até por aqui eu acho que tem até as glândulas sudoríparas, mas ainda não, aqui não apareceu. Só que aqui é mostrar como que é cada camada delas, né? Tem a camada da epiderme e depois vem a derme, a parte de baixo da epiderme. Mas tudo isso daqui que eu estou mostrando, gente, eu vou explicar detalhadamente, tá? Porque eu vou explicar como que é isso daí. No caso, como a gente as aulas no centro de mídia, eles falaram só do órgão sentidos do ouvido, né? Provavelmente eu vou trabalhar mais o órgão sensorial do ouvido com vocês. Mas ao longo lá para o sétimo ano, oitavo ano, vocês vão aprender nos outros órgãos, tá? Porque a gente divide, né? Para não ficar muito tensa a matéria, né? Até aqui tá tudo bem? Estou muito quieto. Vocês estão muito quietos. Vocês estão entendendo tudo que eu estou falando? Hein, gente? Nenhuma dúvida mesmo. Nenhuma. Tá bom, então. Aí a gente tem aqui o exemplo do olfato, como eu tinha falado, né? Cavidade nasal, molécula. Aqui eu peguei a mesma imagem anterior, como que funciona o estímulo, e aqui seria mais ou menos, né, a estrutura de como que é o olfato, né? Como que é o nosso órgão sensorial do olfato, né? Substâncias aromáticas, passa pela cavidade nasal, né? Aqui nessa cavidade nasal vai apresentar células, né, receptoras, né, que vão captar essas substâncias. Que horas que a aula vai acabar? Tá acabando já, gente. Essas são as últimas imagens. Aí eu já estou acabando. Capta o sinal, né, dessas substâncias, né? Essas substâncias chegam até o nervo, chegam até ao nervo olfativo, e passa para o sistema límbico, onde é lá que vai fazer todo o processo no nosso cérebro para interpretar, né, o tipo de cheiro que a gente foi estimulado, né, por meio do ambiente externo. E, por fim, a gente tem aqui o exemplo do paladar, né? Acho que esse é o último, gente. Aqui o paladar, basicamente, é legal que aqui eu peguei uma imagem a qual ele fala em cada região da nossa língua tem um tipo de um gosto diferente. Por quê? Porque a nossa língua ela é composta por papilas. São um tipo de uma célula especializada na qual ela vai dar a possibilidade de a gente sentir os diferentes gostos, desde o doce até mesmo o azedo, o salgado, o amargo e até mesmo o umami, né, que provavelmente sejam substâncias provenientes alguém já comeu a fruta do caqui, por exemplo? Já. O caqui ele não dá uma sensação de sabor misturado, até mesmo o tomate em si, ele dá um sabor misturado, porque nem sempre é salgado, nem sempre é azedo, ele é meio umami. Então esse é o tipo de sabor umami que a gente fala. E cada região aqui, a gente vê que mais na ponta da língua a gente sente mais o sabor do doce. Nas regiões periféricas da língua a gente sente mais o sabor do azedo. Bem na ponta da língua, né, parte mais extrema da língua, a gente fala que a gente sente salgado. Faz um teste em casa um dia. Pega alguma comida, por exemplo, qualquer tipo de alimento, ou pega assim, no seu almoço, vai experimentando diferentes tipos de substâncias e perceba aonde que o sabor vai ficar localizado, onde que vai estar localizado na língua. Se ele vai ficar mais na ponta da língua, se ele vai ficar mais na região periférica da língua. E aí depois vocês me falam se realmente é basicamente dessa forma que a gente sente, né? Esse estímulo do paladar. E por fim, aqui é só como que é muito composta morfologicamente o paladar.
Gente, tem alguém conversando comigo. Lê? Letícia? A Letícia não tá hoje. Bom. Não. Oi? Eu tô achando que ela deixou o microfone ligado e não tá assistindo o áudio. Então, Letícia, Letícia? não responde. Bom, deixa quieto. Eu já descobri quem que está assistindo minha aula ou quem não está assistindo a aula, desse jeito. Bom, aí aqui a gente tem só o exemplo, né, de como que o paladar é composto, o nosso órgão sensorial é composto. A gente tem a língua, a região lá mais para dentro da nossa boca é epiglote, né? E aqui são as papilas. Aí a gente tem as papilas oirovaladas, papilas foliadas e papilas fungiformes. Essas tipo de papilas é porque são células que têm características, aspectos morfológicos diferentes. Uma ela é mais foliada, ela tem uma aparência mais de folha, a outra lembra muito a aparência de um fungo mesmo, de um tipo de um fungo, e as oriovuladas, né, que são mais ovuladas, né, o tipo da forma da célula, né. Mas aqui a gente vê que a papila aqui mais na ponta, como a gente vê aqui, é a região onde vai ter o gosto do amargo, né. As foliadas, que fica mais na parte externa, a parte mais periférica da língua, é a região que vai ter o gosto mais azedo, né. As partes mais da ponta da língua é a região que vai ter gosto de doce, que são as papilas fungiformes. Entendeu? Basicamente é assim que funciona. E é isso, gente. Aqui, mais ou menos, ó, o botão gustativo, só para explicar, faltou explicar isso daqui, seria como que é a captação do estímulo do gosto, né, do paladar. Basicamente, a gente fala que na boca, na língua, existem várias microvilosidades que vão fazer com que essa substância chegue, né, nessas microvilosidades, atinja a parte do epitélio da língua, né, passa essa substância até chegar nas células sensoriais gustativas e chega nas terminações nervosas. Aí o gosto, o estímulo sensorial do paladar, essas substâncias que chegam, passa para o sistema nervoso, faz todo o caminho de rede de comunicação até chegar no cérebro. O cérebro interpreta, faz a resposta e a gente identifica que o gosto é doce, se o gosto é azedo, se o gosto é salgado, amargo ou umami, como está mostrando aqui na imagem. Beleza? É isso basicamente. E por enquanto por enquanto é só isso, gente. Hoje a aula, tá? Aí eu vou ver mais para frente, aí eu vou marcar, nem se for na próxima sexta-feira, a gente faz a aula para falar só especificamente da visão, né? Da visão, no caso. A gente vai falar sobre os órgãos da visão e o órgão sensorial da visão, que no caso é o nosso olho, e depois falar sobre índice de refração, como eu falei, que está planejado aqui. Hoje eu falei dos 5 órgãos sentidos humanos, dei uma explicação introdutória sobre o que é a percepção dos estímulos do nosso corpo, como que funciona essa interação, né, dos estímulos. E aí, na próxima aula vai ser visão, estrutura morfofisiológica do olho. Beleza? Sim. Ok, então. Alguma dúvida até aqui, gente? Vocês acharam que a aula ficou meio difícil de entender? Deu para entender. Beleza, então. Então a gente se vê na próxima aula. Na próxima sexta-feira eu converso com você lá no grupo do WhatsApp e a gente marca de novo. Tá bom? Tá bom. Um ótimo final de semana para todos, tá? Obrigado. Beleza. Vou fechar aqui. Tchau. Peraí, vou fechar. Peraí, interromper o compartilhamento. Encerrando. Tchau, gente. Tchau.